Xavi Hernandes foi um dos maiores jogadores da história do Barça, e ele foi um cara que fez história com a camisa blaugrana. E dessa vez ele também queria fazer história, só como treinador. Porém, as coisas não estão indo nada bem para o jovem técnico. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conferir como Xavi destruiu o Barcelona. E antes de treinar o Barça, Xavi era treinador do Al Sadd, da Arábia Saudita, e ele vinha fazendo um ótimo trabalho. O time jogava um bom futebol e, o mais importante, estava conquistando títulos. Já o Barça vivia um dos piores momentos de toda a sua história, e o time espanhol estava longe de ser aquele Barcelona que conhecíamos. Pelo contrário, o time passava vexame atrás de vexame na Champions, e estava virando chacota no futebol europeu. E o Barça parecia que havia chegado aí ao fundo do poço. E após o técnico Ronald Koeman ser demitido, a diretoria do clube contratou Xavi para ser o novo técnico, e ele já chegou com a responsabilidade de salvar o time, mesmo sendo um jovem técnico. Isso porque Xavi é muito identificado com o Barcelona, e ele conhece melhor do que ninguém o estilo de jogo do Barça. Isso porque ele aprendeu muito com o técnico Pep Guardiola. Ou seja, ele parecia ser a escolha perfeita para o novo treinador do Barça. Na primeira temporada como treinador do clube, Xavi contratou alguns jogadores e dispensou outros, e tentou montar um novo time sem Lionel Messi, que havia deixado o clube. Foi então que o Barça contratou caras como Aubameyang e também o grande Adama Traoré. E mesmo o Barça não tendo vencido nenhum título nessa temporada, o clube já mostrou aí alguma evolução no quesito de futebol. Tanto é que o Barça teve um jogo emblemático onde venceu o Real Madrid por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu, com o show de Aubameyang. Porém, o time ainda era muito irregular e precisava de jogadores de melhor nível. Isso porque eles caíram na fase de grupo da Champions, perdendo para o Bayern os 2 jogos. E para piorar, foram eliminados na Europa League em pleno Camp Nou para o Frankfurt. Foi então que no seu segundo ano, Xavi foi atrás de jogadores de nível altíssimo para reforçar a equipe e assim ter um time mais forte e competitivo para a nova temporada. E o Barça contratou jogadores de nível excelente, que acabaram elevando muito o nível da equipe, que se tornou um time muito mais sólido e confiável nas partidas. Em 2022, o Barça venceu o Campeonato Espanhol e venceu também aí a Supercopa da Espanha. Porém, o Barcelona foi eliminado mais uma vez na UEFA Champions League, diante aí da Inter de Milão. E o Barça também acabou sendo eliminado da Europa League frente ao Manchester United. E então, o trabalho de Xavi começou a ser muito questionado, porque mesmo o Barça tendo um bom elenco, o time simplesmente não conseguia competir nas competições europeias. E então, a torcida do Barcelona começou a se preocupar muito com o pragmatismo da equipe. Isso porque esse time venceu muitas partidas por um placar magro de apenas aí 1-0. E esse Barça de Xavi não jogava aí o futebol mágico e encantador que todos nós conhecemos. Isso porque lá no Barça não basta ganhar, tem que ganhar e também dar show. E isso era algo que o time de Xavi Hernandes simplesmente não conseguia fazer. E o treinador não estava conseguindo implementar o estilo de jogo no time, que é algo extremamente importante por lá, porque foi assim que o Barcelona conquistou todos os seus títulos que ele tem durante toda a sua história. E na terceira temporada, o time trouxe jogadores de ainda mais qualidade. Para essa temporada, chegaram caras como João Cancelo e João Félix, e também Ilkay Gundogan. Ou seja, na teoria, era para o time melhorar, porém, não foi isso que aconteceu. A temporada 23-24 do Barça tem sido terrível, e o futebol do time regrediu bastante. E se, na última temporada, eles tinham defesa sólida, nessa, o time tem tomado muitos gols por partida, e vem sofrendo demais defensivamente. E ofensivamente, o time também não vem nada bem. Mesmo tendo aí bons jogadores, o time simplesmente não consegue evoluir. Para mim, Xavi está preso ao passado do Barça e aquele estilo de jogo que fez o time ser extremamente vitorioso e vencedor, e revolucionou a maneira de jogar futebol com aquela geração mágica do clube. Porém, para tentar jogar daquela maneira, hoje em dia é quase que impossível, porque o Barça já não tem mais aqueles jogadores mágicos que tinha no passado. E isso pode estar acabando de levar Xavi à ruína como treinador do Barça, porque claramente ele não está conseguindo fazer o time jogar um bom futebol. E nessa temporada, o clube espanhol pode acabar a temporada aí sem títulos. No campeonato, os caras estão aí na terceira posição e estão muito longe dos líderes. E na Supercopa da Espanha, eles foram humilhados pelo Real Madrid, perdendo por 4-0 com o show de Vinícius Júnior, e mostrando que o time é extremamente frágil e previsível, e que pode facilmente ser derrotado quando é pressionado. E na Champions League, o Barça terá um confronto dificílimo contra o Napoli, e se eles não conseguirem um bom resultado frente aos italianos, Xavi Hernandes pode acabar aí sendo demitido, mesmo sendo ídolo do clube, porque nesses 2 anos de trabalho, o time pouco evoluiu em suas mãos. E na minha opinião, foi um grande erro a diretoria do Barça ter contratado ele agora, porque ele chegou ao clube em um momento crítico do time, tanto esportivamente quanto também economicamente. O time está cheio de dívidas e não consegue fazer grandes contratações.
Xavi claramente não estava pronto para assumir um time tão grande quanto o Barcelona, onde a pressão por títulos e por jogar bem é extremamente alta, e Xavi claramente sentiu a pressão de treinar o Barcelona, e os últimos jogos do time só ressaltam isso. E, na minha opinião, ele não será o técnico que conseguirá fazer o Barça jogar muito e ganhar aí grandes títulos como o clube conseguiu nos anos passados. Isso porque, para você ser um bom técnico, não basta apenas saber de teorias e de táticas, é preciso saber colocá-las em prática, como Guardiola fez no Barcelona durante a sua passagem por lá. E eu acho que é nisso que Xavi está tendo dificuldades. Embora ele saiba muito sobre futebol, ele não está conseguindo colocar suas ideias em práticas da melhor maneira, para que o Barça jogue como o Barça e seja um time competitivo. E na opinião de vocês, se vocês fossem a diretoria do Barcelona, demitiriam o técnico espanhol ou então manteriam ele e dariam mais tempo para que ele pudesse desenvolver um trabalho a longo prazo? Me falem nos comentários, que eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. E caso eles saiam, qual seria aí o técnico ideal para assumir o Barcelona? Qual técnico, na opinião de vocês, seria o cara ideal para levar o Barça aí ao dia de glória novamente? E que nós possamos ver aí o Barcelona ganhar e ser aquele time mágico de anos atrás. Me falem nos comentários. E embora Xavi não seja um técnico espetacular, quem de fato destruiu o clube não foi ele, e sim a antiga diretoria, que fez uma gestão criminosa e quase faliu um dos maiores clubes de futebol do mundo. Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like e, se possível, se inscrever no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.